Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Lembra quando a gente conversou sobre quem tinha potencial para vir para Open e que a gente tinha que se preocupar? Eu falei o Ramon. A nossa sorte é que o Cariani... O Guabá, Rafael Brandão e Braulio Pinduca, eles comentaram sobre a categoria Classic Physique. Eles também fizeram observações sobre Ramon, Urs e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Quanto você está pesando agora? 130. Ah, graças a Deus. Oi, não precisa disso aqui? Não precisa. Graças a Deus. 130 é muito bom. E aí, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Então nós estamos dizendo... Olhando agora, está acontecendo as finais da categoria Classic Physique no palco. E eu falei um pouquinho da origem da categoria. Ela migrou para a Pro League e a Pro League permite que os atletas entrem mais pesado. E não tem essa relação dos centímetros. Então, todos até aquela altura podem entrar até o limite de peso, né? Então não tem uma relação. Então, às vezes, algum que está no início, ele é mais baixo e está no início da categoria, ele pode entrar com o peso que o outro que está em cima. Então ele leva uma vantagem, 3, 4 quilos de músculo é muito músculo no palco. Sem dúvida. Entendeu? E depois o cara se torna Pro, ele pode ter mais 5 quilos, não é? Sim. Na categoria Classic Sobe a Physique margem. Pro. Então todos eles sobem mais 5 quilos. No meu ver, é a visão deles. A minha visão não é a mesma. Por quê? Eu acho que isso fica muito próximo de um bodybuilder. Entendeu? Então você vê físicos muito clássicos na Classic Physique e ver físicos maçudos como um bodybuilder também, ganhando os campeonatos. Então é aquela coisa que eu não aprecio, mas eu aceito, porque é a visão da Pro League e da NPC. Então na casa deles faça como eles querem. Então eu tenho que orientar os atletas para isso. Mas na IFBB, o que a gente gostava também? Uma desproporção. A gente preferia que tivesse menos perna, menos quadríceps e mais tronco. Para relembrar um pouco mais os atletas de antes. Mais old school. Mais old school. Agora, na Classic Physique, não. Você vê os caras com uma perna gigante. Olha o segundo tamanho da perna Tem cara dele. que tem mais perna do que tronco. Exatamente. Você vê Um exemplo disso é aquele Brace Shen, o chinês da Classic que isso. ganhou aqui no Brasil. Era um Tom Platz chinês, o cara. Exatamente. Então, isso pra mim não é clássico. Na minha visão, não é. O chinês era um puro bodybuilder. Entendeu? Né? Isso não é. Eu acho que os clássicos poderiam ter pernas menores que o tronco, que seria mais clássico ainda. Entendeu? Sim. O Arnold, por exemplo, o Arnold era um clássico, tremendo de um clássico. Tinha perna pequena, os braços os bicudos, cintura fina, peito grande, era um baita do físico clássico, né? Com pouca perna, né? Então, assim, é um gosto e uma coisa que a gente tinha lá na IFB que continua. Lá continua assim. Mas a visão da Pro League é outra. Vamos respeitar e julgá-los dessa forma. Conforme a banda toca. Então, eu penso que o Classic Physique, ele é um bodybuilder menor. Entendeu? Verdade. Ele limitado ao peso. Limitado ao peso. Então, ele é um bodybuilder menor, o Classic Physique. E que ele pode evoluir e se tornar um bodybuilder. Sim. Então, o cara começa como Men's Physique, passa para Classic Physique e vira bodybuilder. Uma projeção. Que saiu, que veio da 212 para a Classic. Né? Isso. Como exemplo... Cambroneiro? Cambroneiro, o outro menino que morreu lá, o Jorge. Verdade. Jorge Dabu. Jorge Dabu. Então, também tem essa possibilidade. Cara que não ia bem na 212, veio pra Classic e se deu bem. E deu certo. Bem. Porque a Classic aceita bodybuilders. Bateu o peso, já era. Bateu o peso, já era. Aí se o cara tem aquilo lá, se o cara tem boas proporções, isso. Bateu o peso, entra em qualquer categoria. Se ele é proporcional e simétrico, ele vai bem na Classic Physique. E sabe posar? Agora eu olho assim, nos físicos que estão ganhando. Eu acho o Urs, por exemplo, um baita de um clássico. Eu acho o físico do Urs clássico agradável pra caramba, no porque último. ele é alto, tem menos perna, quando ele faz um duplo bíceps com um vácuo, é clássico Bonito pra caramba. Por isso que ele tá lá disputando. Mas por que ele perde? Porque ele não tem a massa do Ramon e a massa do Chris Buster. Falta a que a gente percebe a densidade que virá com o tempo. A densidade, o volume dos caras é forte. Tem peso pra colocar ainda no físico dele ou não? Eu não sei, eu acho que parece que é 1 quilo só que falta pra bater. Mas ali o que vai fazer a diferença nem é tanto quantos quilos, mas sim a Itaoco, maturidade, lembra? né?
Eu É falei a massa assim, compactada ali, É né? muito jovem ainda também. eu vou né? falar eu já falei isso em outros lugares. Ele eu deve falo- ter 24, 25. E vou falar assim, vou ser questionado com certeza. O que faz você ficar mais leve no palco é tirar proteína. Sabia? É o grande segredo das competições, o famoso carb up da IFBB, era fazer o cara ficar com o mesmo volume muscular que ele construiu, sem perder volume, e mais leve para entrar na categoria abaixo, porque daí ele parece um gigante. Na Classic Physique o segredo tem que ser esse também. No off, tudo bem, vou lá em cima, vou conseguir construir o máximo de massa muscular que eu preciso. Só que aí depois, como que eu faço para bater o peso? Tira a proteína. E esse tirar proteína é o gradativo ali das 12, 8, 4 isso, semanas? tem que ser Vem gradativo, tirando? Vem tirando, sabe por quê? Para manter volume, você entendeu? Densidade. E aí no final você vai se sentir murcho, porque você perdeu muito nitrogênio. Vai te dar uma sensação de me ferrei, vou perder o campeonato. Na Mas não, segunda-feira do show você tá se não, achando um lixo. Mas você, a hora que pegar 1 centímetro e medir a circunferência de braço, você fala, cara, eu não perdi nada. Eu tô super definido, tô super mais leve, mas eu tô com o mesmo tamanho que eu tava. E aí entra o carb up e a mágica acontece. Essa é a mágica. Você entendeu? Bota carboidrato para manter volume, tira a proteína para bater peso. Agora tem cara que vai ter que depetar muito. No caso, por exemplo, do Ramon. Se você pega ele 2 semanas antes, É a cara, o genética. físico dele tá todo cheio e tal. Quando tá batendo peso, ainda fica cheio. Fica redondinho. Mas é muita diferença, sabe? Sim. Aqueles 7, 6 quilos que ele tem que perder ali, que é de nitrogênio e água, deixa aquela musculatura Então, que é agressiva, fica mais agressiva ainda. ele já é um atleta da categoria e é o campeão do Arnold e o vice do Olímpia, que tá sofrendo muito para continuar nisso, né? Ele tá jogando com o limite, né? E outra, se ele tem que se segurar, ele não pode dar 100%. Porque se ele der 100% no treino e na alimentação, como o Não corpo bate dele peso. assemelha, aí ele não vai bater o peso da clássica nunca mais. É verdade. Entendeu? É um grande potencial. Lembra quando a gente conversou sobre quem tinha potencial para vir para Open e que a gente tinha que se preocupar? Eu falei o Ramon. A nossa sorte é que o Cariani não deixa ele vir. Deixa ele ganhar lá, tudo lá. Mas ele é um possível sucessor da era Brandão na Open, na minha opinião. Porque ele tem genética, tem condição de poder depois fazer o que o Derek está fazendo agora. Saiu da 212 e não para de crescer. Mano, o cara, você fica assistindo o off dele lá. E o off dele marca tudo. Cara, o cara tá de ver, né? crescendo, mano. Outro dia ele postou o treino de costas, tá melhor do que. Pega, viu o de agora e viu o de 3 Perto meses do Olímpia. atrás.